Fala galera, sejam bem-vindos ao Mundo na Bola, nesse quadro Futebol História. Aqui no Mundo na Bola, futebol é muito mais do que esporte, futebol é cultura. Já chega deixando o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando o link para os seus amigos, colegas, conhecidos, ajudando a tirar esse canal das profundezas do YouTube, aumentando a nossa visibilidade e dando aquela força. Hoje nós vamos falar de um jogador extraordinário, um fora de série, né? Mas antes de falarmos dele, eu queria lembrar uma coisa para vocês. Há 20 ou 30 anos atrás, o futebol era mais legal, era mais divertido. E por quê? Eu estou falando isso porque eu sou um romântico, saudosista. Não é isso não. Naquela época, os jogadores eram mais acessíveis. Você encontrava os jogadores em tudo quanto é canto, na praia, no shopping, na padaria. Os treinos eram abertos, então você podia visitar os jogadores. E, mais importante do que isso, não existia esse media training. Os jogadores não eram preparados para dar essas declarações, essas entrevistas que são claramente preparados. Os jogadores falavam o que pensavam. Dá uma olhada aí. A não ser que eles pipoquem. Se eles estiverem pipocando, aí é outra história. Ou dá uma olhada nessa aí, ó. Nós não temos culpa se eles não ganharam a Libertadores, nós não temos culpa não. Faltou respeito. Sim pra eles. Fica com o Paulistinho que o time se merece. Faltou respeito à profissão. E pode até ser mais sério, veja aí, ó. Desse jeito a briga pela artilharia tá ficando sem graça. Pois é, não tenho culpa, né? O meu negócio é fazer gol, tem essa mania. E eu acho que quem quiser chegar perto vai ter que treinar de dia e de noite. Claro que essa vantagem é importantíssima. Primeiro porque nós não somos Fluminense. E segundo que para ganhar do Botafogo vai ser muito difícil. Quase impossível, ou seja, não tem jeito. Botafogo é... Ou seja, era bem mais divertido, os jogadores eram mais acessíveis e além do jogo propriamente dito, havia esse mundo paralelo que eram as provocações entre os jogadores. Isso aumentava o público no estádio, aumentava a participação da imprensa, o torcedor também entrava na brincadeira. Era mais divertido. Era o que eu chamo da época romântica do futebol. E esse jogador, sem medo de errar, foi o melhor jogador dentro da área de todos os tempos no mundo. Um jogador fora de série, como eu falei. E mais importante do que isso, quando ele parou de jogar, ele escreveu o último capítulo da era romântica do futebol mundial. Quando ele parou de jogar, a era romântica já tinha acabado. Mas ele era o último exemplar da era romântica que ainda permanecia por aí. E seu nome é Romário. Terceiro, Brasil, branco, capricha, garotinho. Alô, Sérgio Matos, alô, Chico Rolha, alô, Souza, garotinho. Olha o Brasil com a falta branco. Ele pega muito bem, atenção, Esperança é branco. Grande raça de branco. Ripa na sul, pra cima, da gol no chão, pro gol. Fala, galera, estamos de volta aqui. Hoje, falando de Romário, vai ser um pouco diferente do que o normal. E por quê? Porque normalmente a gente conta a história do jogador, ou conta a história do clube, ou conta a história do técnico, em detalhes, de onde veio, mas é o seguinte, todo mundo conhece a história do baixinho, né? Todo mundo sabe até a altura dele, 1,67 m, que ele fez mais de 1000 gols. Todo mundo sabe, o Romário faz parte da cultura futebolística do Brasil. Todo mundo o conhece. Então no futebol de história de hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Ao invés de falarmos da história dele, nós vamos mostrar para você por que o Romário foi tão extraordinário. Quais foram os 5 fatores que fizeram o Romário ser esse jogador extraordinário. Como eu disse, o maior jogador dentro da área de todos os tempos no mundo. O Romário jogou em vários clubes, né? Vasco da Gama, PSV Eindhoven, Barcelona, Flamengo, Valência, Fluminense, Al Saad, Miami Futebol Clube, Adelaide United e América. Ele começou a chamar a atenção de torcedores e jornalistas já no Campeonato Carioca de 1985, ano que ele foi vice-artilheiro. Considerado uma grande revelação, assinou seu primeiro contrato profissional em 1986, ano que fez dupla de ataque com o consagrado jogador Roberto Dinamite, que, diga-se de passagem, vai ter aqui o Futebol na Área sobre ele. E um elenco vascaíno ficaria marcado por conta de ter os 2 maiores ídolos da história recente do clube jogando juntos, um veterano e um jogador muito jovem. Roberto Dinamite um dia disse: "Você sabe o que é jogar ao lado de Romário, de 20 anos de idade? É só jogar a bola para ele. Das 3 bolas que chegam no Romário, 2 ele coloca para dentro do gol." Romário naquele ano venceu a Taça Guanabara, de 1986, seu primeiro título como profissional.
marcando 2 vezes na final contra o Flamengo. Mesmo ao lado de Dinamite e outros jogadores consagrados, foi o garoto o artilheiro do Campeonato Carioca. Marcou um gol a mais que o Roberto Dinamite. Porém, os rubro-negros, o Flamengo venceu o segundo turno e acabariam derrotando o Vasco na grande final. O desempenho do estadual chegaria a cotar o jovem a jogar a Copa do Mundo de 1986. É isso mesmo, o Romário poderia ter jogado mais Copas do Mundo, ele poderia ter jogado 5 Copas do Mundo. Ele poderia ter jogado a Copa de 86, ele foi na Copa de 90, na Copa de 90 ele sofreu uma fratura alguns meses no início da Copa e não foi bem. 94, que ele praticamente ganhou sozinho, ele poderia ter jogado 98 e poderia ter jogado 2002. Infelizmente, nós só pudemos ver Romário no auge da sua forma em 1994. Em 1987 e 88, o Baixinho marca a época no Vasco, faturando o bicampeonato carioca e ambas as vezes contra o Flamengo, devolvendo a perda do título de 1986. Na decisão de 88, ele marca um gol histórico contra o arquirrival Flamengo, aplicando um lençol no goleiro Zé Carlos e quase entrando com bola e tudo. Naquele ano, ele já tinha declarado a sua ambição de marcar 1000 gols. Ele disse: tenho 22 anos e garanto que ainda vou impressionar muita gente. Podem me cobrar, vou chegar ao 1000º gol. Fato que aconteceu, ele chegou ao 1000º gol, segundo as contas dele. Mas não importa, isso não diminui a qualidade do jogador, mas, segundo as contas dele, chegou no 1000º gol. Em 1988, conquista um novo campeonato carioca e integra a seleção brasileira que vai às Olimpíadas de Seul. Romário termina os Jogos Olímpicos como artilheiro com 7 gols, um deles na final. O PSV Eindhoven, recém-campeão da Champions League, aparece e contrata as 2 estrelas daquela Olimpíada. Ele, o Romário, e o zambiano Kalusha. O Romário, então, vai para o PSV e aí começa a história do Romário que vocês já conhecem, né? Ele explode, vira um dos maiores jogadores, vira o maior jogador estrangeiro do campeonato holandês, vai para o Barcelona, tem uma temporada de ouro, depois volta para o Flamengo. E quando volta para o Flamengo, é uma coisa muito impressionante naquela época. Era como se um time brasileiro tivesse contratado o melhor jogador do mundo, porque em 95, quando ele foi contratado pelo Flamengo, ele tinha ganhado o título de melhor jogador do mundo. Tinha sido alguns meses depois da Copa do Mundo de 94. Era como se o Flamengo ou qualquer outro time brasileiro tivesse contratado o maior jogador do mundo naquele momento, o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Foi uma coisa sensacional para o futebol brasileiro, não apenas para o Flamengo, para o futebol brasileiro. Esse é o Romário, a história dele é muito curta e depois vocês sabem todo o resto. Mas uma coisa importante, vocês sabem por que ele era tão espetacular? 5 fatores o fizeram espetacular. O primeiro fator foi a velocidade. O Romário tinha um arranque no último terço do campo inigualável, uma explosão muscular impressionante. Se ele recebesse a bola, conseguisse virar na frente do zagueiro, a chance de passar pelo zagueiro era imensa. Por quê? Porque ele tinha uma explosão muscular muito grande. Do 0 à velocidade máxima praticamente de forma instantânea, fazendo com que a marcação sobre ele fosse muito complicada. Segundo fator, posicionamento. O Romário, como eu falei, tem 1,67 m, não é um jogador alto, mas ele se posicionava perfeitamente. Tanto é que ele marcou gols históricos de cabeça por conta da capacidade que ele tinha de se posicionar dentro da área. Era como se ele atraísse a bola, né? Ele tinha, então, que compensar algumas das suas deficiências, principalmente a altura, com um bom posicionamento. E é claro, quando ele começou a se tornar um jogador mais veterano, ele compensou a falta de velocidade com o posicionamento dentro da área. É muito raro ver um jogador hoje, no futebol moderno, que tenha a mesma leitura que tinha o Romário. E isso traz o próximo ponto, o terceiro ponto, que faz o Romário um jogador extraordinário. É a capacidade de leitura de jogo. E o que é isso? O Romário tem uma visão periférica privilegiada. Ele consegue enxergar e entender o jogo melhor do que a grande maioria dos jogadores. E ele marcou gols históricos usando essa capacidade que parece até que ele não está olhando para o gol. Por quê? Por causa da capacidade de percepção espacial do jogador. Ele tem a capacidade de enxergar e decodificar o jogo. E algumas maravilhas como essa aí, por exemplo, saíram
dessa capacidade extraordinária que o Romário tinha de enxergar o jogo. A quarta, domínio de bola. Por conta do futebol, por conta da vida pregressa, antes do Romário se tornar um jogador de futebol, na parte que formou ele como atleta, na parte técnica, o Romário tem uma capacidade de controle e domínio de bola impressionante. É claro, o futebol também ajudou. O domínio fazia com que ele precisasse de muito pouco espaço no campo para resolver alguns problemas de marcação. Ou seja, a bola vinha toda complicada, ele dominava a bola e ele aí sim usava a questão da velocidade dele e o próximo ponto, né, que era a sequência do domínio de bola. O ponto número 5 é a capacidade de conclusão. Alguns jogadores canhotos ou mesmo direitos têm pouca habilidade na perna contrária, na perna ruim. Romário não. Romário primeiro chutava bem com as duas pernas, mas tinha algo a mais. Primeiro, ele desenvolveu uma técnica, que é uma técnica comum, mas ele aperfeiçoou ao extremo, que é o uso do biquinho. O que é o biquinho? Quando o jogador está correndo na direção do gol, ele e o goleiro se prepara para fazer a defesa. O goleiro arma a posição e o goleiro faz o movimento de acordo com o movimento do jogador. Ou seja, quando o jogador vai chutar a bola, ele muda o andamento, coloca a perna para trás e faz o chute. Romário não. O Romário continuava correndo, não armava o chute, ele simplesmente adiantava o pé, dava um biquinho na bola e pegava o goleiro desprevenido. O goleiro não tinha tempo de reação. Foi a primeira técnica que ele desenvolveu, que foi fantástica. A segunda, porque ele chutava bem com as duas pernas, ele não precisava virar todo, se contorcer todo para chutar com a perna boa, como alguns grandes jogadores o fazem. Por exemplo, dá uma olhada aí no Robben. Todo mundo sabe que o Robben é um grande jogador, mas para chutar ele tem que fazer um esforço. Por exemplo, ele deveria ter chutado agora, mas ele segura um pouco a bola e chuta depois porque precisa ajeitar o corpo para chutar com a perna esquerda. O Romário não. O Romário corria, quando ele conseguia, ele chutava com a direita, quando ele não conseguia, ele poderia chutar com a esquerda ou, na terceira hipótese, ele poderia usar o biquinho. Ou seja, o Romário foi fantástico. A questão é a seguinte, galera. Alguns grandes atacantes do mundo, inclusive atuais, foram melhores do que Romário em um desses termos. Alguns foram mais rápidos, outros tiveram a capacidade de conclusão melhor, outros se posicionavam melhor. A questão é que o Romário foi excelente nesses 5 aspectos. Ele foi fantástico em todos eles. E não há na história do futebol mundial um jogador que tenha sido tão bom em todos esses quesitos quanto o Romário foi. O Romário era fantástico. Chutava, era veloz, cabeceava bem, se posicionava bem, tinha um controle de bola inacreditável. Ele juntou tudo em um só jogador. E mais do que isso, era uma figura espontânea, falava o que pensava, tudo que vinha à cabeça dele ele dizia. Ele fez o futebol ser muito mais divertido do que o futebol é hoje. Hoje, quando a gente assiste uma entrevista de um jogador, a gente sabe exatamente o que o jogador vai falar. Quando alguém botava o microfone na boca do Romário, era sempre uma grande novidade. E eu vou encerrar aqui o Futebol História hoje com algumas declarações do Baixinho. Um grande abraço para você. Antes de você sair, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. Eu sempre falei, né? Eu nunca fui cavalo paraguai, né? Eu sou pura raça, puro sangue, cheguei, graças a Deus, fico feliz. Quando eu nasci, o Papai do Céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Entrou no ônibus agora, não tá nem em pé, quer sentar na janela? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? O Pelé a gente já sabe que ele só fala Ele como jogador, eu sempre falo, foi o maior de todos os tempos, mas ele tinha que trocar, tinha que colocar um sapato na boca, era melhor pra ele. Rei tem 2, 3, 4, 5, mas Deus, agora ele sabe quem é. Eu sou o Romário, sou Deus, eles sabem disso, tem que me respeitar. Casagrande não podia deixar de falar. O Casagrande nunca chutou em lugar nenhum, nunca foi campeão de porra nenhuma. Quem é o Casagrande para falar de mim? Não existe. Eu tenho que aturar o Casagrande e falar de mim. Falar de mim não, falar um monte de merda na televisão como se ele conhecesse alguma coisa de futebol. Sabe nada. Mas esse é outro.
Terceiro, Brasil, branco, capricha, garotinho. Alô, Sérgio Bastos, alô, Chico Rolha, alô, Souza, garotinho. Olha o Brasil com falta, branco. Ele pega muito bem, atenção, Esperança é branco. Grande raça de branco. Ripa na Tulipa, cima da gol no chão, pro gol!